Olá, eu sou Edith Dias, sou jornalista há 28 anos e hoje jogo eu. Na verdade, o desporto para mim era assim, surf, Fórmula 1, eu adorava o Ayrton Senna. Não ligava muito ao futebol, apesar de da minha casa o meu pai e o meu irmão falarem de futebol e gostarem de futebol, eu achava piada, mas não era uma coisa que eu gostasse particularmente. Na altura eu trabalhava com uma empresa que organizava eventos, fazíamos muitas coisas na área do desporto radical, que era uma coisa que na altura, hoje não é nada radical, se calhar, algumas coisas eram. E candidatei-me a vários sítios para poder começar a trabalhar na área do jornalismo. E a Bola foi o primeiro sítio que me respondeu. Na altura entrámos 6 estagiários no mesmo dia. Eu, Paulo Cunha, o Luís Mateus, a Célia Lourenço, Carla Novo e o Hugo Leal. E eu lembro perfeitamente que vi uma entrevista com o Vítor Serpa, que era o diretor do jornal na altura. E eu acho que ele até revirava os olhos, mas ele deve ter achado piada, porque eu não conhecia ninguém, tinha mandado o currículo assim espontaneamente. E quando ele me perguntou, então, e que desporto, que modalidades é que tu gostas? Eu disse, gosto de surf, gostava de escrever sobre surf e sobre Fórmula 1. E ele olhou para mim assim, tipo, ok, vamos ver, tipo, para já porque o surf não existia sequer na altura, não é? Como modalidade, não tinha sequer o impacto que tem hoje. E ainda hoje nós temos dificuldade em conseguir arranjar espaço para escrever sobre surf. Mas pronto, mas foi por acaso, E depois adorei. Eu ainda fiz um ano de Direito, porque na altura, um bocadinho se calhar como agora, as pessoas diziam que o jornalismo não tinha muita saída, e na altura havia uma grande vaga de jornalistas importantes e interessantes no nosso meio, que eram advogados. A maior parte deles tinham feito o curso de Direito. E eu, no primeiro ano, ainda andei em Direito, mas depois, ao final do ano, eu disse, desculpem, mas o que eu quero mesmo é ser jornalista, e isto é posso dizer seca, é uma grande seca, estes calhamaços todos dos Direito. Mas até gostei, confesso que gostei, mas não era naquela altura, claramente, aquilo por onde eu queria ir. Não, bailarina não. Só se fosse uma bailarina da coxa grossa, que eu não tinha perfil atlético para isso. Eu queria ser jornalista, porque era completamente inocente. Às vezes acho que ainda guardo alguma dessa inocência. E eu achava que os jornalistas podiam ajudar a mudar o mundo. Podem gozar à vontade. E eu lembro-me perfeitamente É estranho, porque eu sei exatamente qual foi o dia e qual foi a razão pela qual eu decidi que queria ser jornalista. Em minha casa sempre houve livros e jornais. O meu pai lia todos os jornais que havia, e mais alguns, havia sempre jornais espalhados por todo lado. E a minha mãe era muito mais da literatura e eu habituei-me desde miúda a ler, sempre li jornais e entre os jornais havia um jornal, eu acho que foi no Diário Popular, não tenho a certeza que é um jornal que já não existe, que uma vez eu estava a ler e havia uma crónica de um jornalista que já morreu, que era o Batista Bastos, que era uma coisa sobre uma criança na altura do Natal. Aquilo mexeu comigo de uma maneira, nem te sei explicar, se foi a forma como ele escreveu, se foi a história, isso eu não consigo dizer, mas sei que eu pensei, eu quero fazer isto, eu quero contar histórias e quero ajudar a que as pessoas, tenham uma vida melhor, a mudar o mundo. Foi um bocadinho foi por aí que eu queria ir e foi por isso que eu quis ser jornalista, basicamente, por causa do Batista Bastos. Eu gostava e gosto mesmo de fazer modalidades. Acho que é onde nós podemos ter, e já sempre foi assim, agora cada vez mais, embora também já seja mais difícil, em que nós podemos ter um contacto direto com os atletas. Há muito menos aquele controle dos clubes de saber o que é que eles dizem, o que é que não dizem. O acesso aos protagonistas é muito mais fácil nas modalidades. E eu sempre gostei disso. Para teres uma grande entrevista com um protagonista do futebol, não é fácil. E nas modalidades isso é muito mais fácil. E eu tive a sorte, ao longo destes anos todos, de entrevistar praticamente toda a gente no mundo que eu queria. Eu escrevi a biografia do Miguel Oliveira. Foi o Miguel que me convidou para fazer e a editora na altura, porque eu provavelmente era a jornalista que mais acompanhava o Miguel desde miúdo, desde que ele tinha o sonho de conseguir chegar ao MotoGP, que era uma coisa que toda a gente dizia que era impossível, que não. Eu fiz durante muito tempo o MotoGP, quando o MotoGP era no Estoril, antes de terminar. E acompanhava o Miguel desde pequenino, que era um miúdo que queria chegar ao MotoGP, tinha o sonho de chegar ao MotoGP, como muitos outros atletas que há neste país.
E quando o Miguel de facto chegou ao MotoGP, ele convidou-me para fazer a biografia dele. A primeira notícia que eu fiz, fiquei em pânico. Confesso que até fui para casa a chorar, porque na altura, quando nós entrámos, nós os 6, eu lembro perfeitamente do António Simões, que era editor das modalidades, ter dito uma coisa que foi: vocês não se preocupem com nada, só têm que se preocupar se algum dia escreverem uma notícia e ela não sair. E aquilo ficou. E eu estava no jornal talvez há uma semana e havia um subeditor que já morreu, que era o Vítor Hugo, de uma voz assim, falava assim, que era super organizado, tinha uma secretária daquelas, sabes, imaculada, geometricamente organizada. E há um dia que o Vítor Hugo me chama e diz: oh miúda, ele sabia o meu nome, acho eu, anda cá, anda cá. E eu fui lá, tinha acabado de tirar um café, claro que eu sou um pouco distraída. A primeira coisa que eu fiz foi tropeçar não sei em quê e entornar o café em cima da secretária de Vítor Hugo. Fiquei logo em pânico, pensei: meu Deus, que estreia. E ele disse-me assim: amanhã, isto era sábado, um sábado à noite, ele disse-me assim: amanhã tenho aqui um serviço para tu ires fazer. E eu fiquei toda contente, eu vou para a rua, o meu primeiro serviço. E ele: vais fazer uma coisa de dressage. E eu não me desmanchei, armada e esperta, pensei: o que será dressage, meu Deus. Ele disse: tens de estar às 9 da manhã na Póvoa de Santiria. E eu: sim senhora, lá estarei para fazer a minha primeira saída, a minha primeira notícia. Eu fui para casa, não havia internet, porque eu já tenho estes anos todos que vocês sabem. Fui ver nas enciclopédias que o meu pai me obrigava a ler desde miúdo, que raio será a dressage. Então percebi que era uma coisa de equitação, com os cavalos, disse: bem, lá fui, lá estava, cheguei antes da hora, um cheiro de nauseabundo a bostas de cavalo, vocês não calculam. Eu, sozinha, e um senhor que devia ter, na altura, pai, 180 anos, que era o único jornalista de cavalos que existia em Portugal. E eu sentei-me ao lado dele com um ar... É verdade, fiquei a saber tudo o que vocês possam imaginar. Estive lá até pai às 6, 7 da tarde. Eu, na altura, já tinha um telemóvel, também não era uma coisa que existisse. Liguei para o jornal às 6 da tarde, 7 desde as 9 da manhã, a ver uma prova de cavalos. Não sei se... a perguntar ao seu Vítor Hugo se me podia ir embora. Ele nem se lembrava que eu lá estava. Sim, vais amanhã. E eu no dia a seguir cheguei, escrevi e aquilo nunca foi publicado. E eu, 1, 2, 3, 4 dias, nunca mais aquilo foi publicado. E eu pensava: pá, vou ser despedida, de certeza, já fiz asneira. Depois percebi rapidamente que aquilo era de um amigo do Vítor Hugo, que tinha um troféu lá, que aquilo não interessava rigorosamente nada para o jornal, que eu só fui quase marcar presença e que não tinha sido a minha qualidade, que era assim, tão fraca. Eu diria que a miúda safa-se porque a miúda trabalha muito, sempre trabalhou muito e queria muito fazer aquilo. E eu acho que quando tu acreditas naquilo que estás a fazer e pões amor naquilo que estás a fazer e queres fazer bem feito, vais sempre acabar por te safar. Pode demorar mais ou menos tempo, é verdade. Eu costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, que há uma fórmula para tu conseguires alcançar o sucesso, ou a excelência, se quiseres, não é o sucesso, talvez a excelência. E tens de conseguir a conjugação dessas 3 coisas, que é 45% de talento, 45% de trabalho e 10% de sorte, que também faz parte de tudo na vida. E quando se tu juntares 2, vais-te safar. Quando consegues juntar as 3, consegues bater lá em cima. E eu acredito muito nisso, que tens que ter talento. Se tiveres só talento, não vai valer de nada. Às vezes vais ter sorte e vais conseguir. Se trabalhares muito, também não chega. Às vezes vais ter sorte e vais conseguir, mas se conseguires juntar as 3, vai correr bem, de certeza. Eu lembro-me que havia uma pessoa que trabalhava nas modalidades, que também já não está agora a trabalhar connosco, que era a Inês Bastos, que foi das primeiras pessoas que eu lia e que eu pensava: meu Deus, eu um dia gostava de escrever como ela, porque ela contava histórias. Adorava o Rogério Azevedo porque ele contava histórias. Eu sempre gostei mais deste lado. O nosso diretor antigo, que era o Vítor Serpa, escrevia de uma forma encantadora. Mas depois havia, imagina, o João Bonzinho, a paixão que ele punha nas coisas. O João Bonzinho convenceu-me a fazer as maiores loucuras da minha vida, porque ele tinha uma capacidade de persuasão. E eu fui fazer um rally de Portugal com o André Alves e ele convenceu-me a fazer vivos. Eu nunca tinha feito um vivo na vida. Tu treinas muito, olhas para o espelho, treinas para o espelho, falas, o André filma, vês como é que fazes. Pai, eu vou-te dizer, eu arranjei um helicóptero durante o Rally de Portugal para eu e o André Alves irmos fazer uma etapa. Não te consigo identificar o Zé, já falei no Zé Lopes. O Zé Lopes
ensinou-me tanta coisa, levou-me a conhecer tantas pessoas e foi importantíssimo também. E eu admiro pessoas que são assim, que são capazes de nos levar, primeiro, a ultrapassar os nossos limites, não é? Que nos conseguem motivar e que nos conseguem arrastar para as suas loucuras saudáveis, mas que nos fazem andar para a frente. Eu, em 2002, repara bem, há 23 anos, convenci o MAGA, o António Magalhães, que na altura era o chefe de redação, a deixar-me fazer umas centrais sobre os transexuais no desporto, que hoje em dia é uma coisa que se fala muito. Mas há 20 anos não era bem assim. E é uma coisa que eu acho que está muito bem feito, atual, ainda por cima. Na altura eu lembro, falei com médicos, falei com advogados, para tentar perceber como é que aquilo podia funcionar. Mas a bola sempre teve esse lado maravilhoso de se trabalhar, que é permitir-te fazer este tipo de coisas. Eu tive histórias, sei lá, nem te consigo dizer, aconteceu-me tudo. Eu lembro-me uma vez de estar em Sarajevo e estar com 25, 26 graus negativos, num monte, eu e uma colega nossa do jogo, que aquilo tínhamos que ligar o telemóvel com os cabos ao portátil e eu com aquilo pendurado a tentar apanhar a rede, era bombas a estourar por todos os lados, foi na altura da guerra, e nós completamente congeladas, eu tinha as sobrancelhas, as pestanas congeladas do frio. Tipo, eu só dizia, não chores, Paula, não chores, senão a gente parte-se com o telemóvel no ar, no cimo de um monte, à noite, tipo, só via o clarão das bombas, a tentar enviar o serviço, tipo, assustador. Eu acho que era um jogo de qualificação Portugal-Bósnia da seleção feminina de handball. Lembro-me dessa viagem, nós passarmos na Avenida dos Snipers e eles a explicarem, tipo, não sei quantos edifícios armadilhados, as janelas eram buracos, todas furadas, todas escravejadas de balas. Tipo, eu pensava, deve chover dentro daquelas casas. Uma vez fui a uma cidade que se chama Cetim, acho que é assim que se diz, e quando chegámos lá ao hotel, o projeto de hotel, tinha um funcionário, que só falava sérvio ou montenegrino, nem te consigo dizer. Os carros não tinham matrículas. Nós chegámos à noite e serviram-nos batatas com uma alface, uma equipa inteira. E nós a olhar, quando chegámos aos quartos, a minha janela não tinha vidro, nevava, tipo um frio de rachar. Eu pensava, mas como é que eu vou dormir aqui? Eu tentar pôr os cobertores a tapar a janela. Uns melhor, outros pior, comi mal, dormi mal, sei lá, mas foram sempre fantásticos. Se assumirmos que eu tinha o sonho de querer fazer um mundo melhor, eu acho que sim, que todos os dias, quando nós escrevemos sobre determinados temas e e o desporto permite-nos fazer isso muito mais do que às vezes as pessoas pensam, eu acho que sim, porque nós felizmente não nos limitamos a fazer o resultado dos jogos. Nós contamos as histórias de pessoas que quebram barreiras, seja por preconceitos, seja por deficiências, de pessoas que se ultrapassam e que podem ser exemplos e que podem ajudar a abrir caminho para outras pessoas. Nesse sentido, sim, eu sinto-me realizada como jornalista, porque cada vez que eu conto uma história dessas, dá muito mais prazer, confesso-te, do que dizer que o Benfica, o Porto, o Sporting, o ABC ganharam ou perderam. E é isso que eu gosto de fazer e nesse sentido, sim. Se tu me disseres, eu adorava viajar, eu já viajava e sempre viajei e continuo a viajar independentemente da profissão que eu tenho, mas o jornalismo levou-me a sítios no mundo onde eu dificilmente iria, até porque nem sabia que estavam no mapa alguns deles, dificilmente iria, e são sempre experiências fantásticas, por isso sim, acho que sim, o jornalismo ajudou-me a concretizar muitos sonhos e espero que ajude a concretizar muitos mais. Eu sou Edith Dias e hoje na bola joguei eu.